Meu nome é Daniel Tarquínio, eu sou professor de piano do Departamento de Música da Universidade de Brasília e fiquei muito feliz e honrado com o convite do Gustavo Tavares para participar desse projeto de resgate da memória do compositor, pianista, arranjador Túlio Tavares. O processo de preparação das obras que eu vou executar nesse projeto tem sido um processo muito interessante, muito prazeroso. As 3 obras que eu vou tocar demonstram um grande domínio, uma grande capacidade técnica e artística do compositor na escrita para piano, né? E também um grande conhecimento dos recursos técnico-artísticos do piano e do instrumento piano. E para mim é uma oportunidade assim, muito especial, porque esse projeto tem um valor que eu acredito nele do ponto de vista artístico e musical, pelas qualidades que a obra do meu pai tem, mas também, eu não consigo escapar dele, do aspecto pessoal e emocional. Então, é um projeto que para mim é muito especial, não posso dizer de outra forma. E sendo um projeto especial, eu fico muito feliz com o fato de que no trajeto desse projeto, eu, com a ajuda da GRV, a produtora, nós conseguimos atrair um grupo representativo de pianistas, todos eles baseados em Brasília, e isso para mim foi uma coisa importante, porque eu acredito que esse projeto tem um aspecto fundamental de memória viva da tradição musical da capital. Então eu me senti muito feliz com o fato de que hoje, em Brasília, nós pudemos identificar e atrair, convidar e ter essas pessoas aceitando o convite de estudarem, se dedicarem e gravarem essa música que meu pai compôs, algumas delas já no fim dos anos 30. Essa questão da memória eu vejo como uma coisa muito importante, porque nesse caso meu pai tem vamos dizer assim, de certa forma, a sorte, né, de ter um filho que entende e que se propõe a cuidar dessa memória, né? Então, mas eu percebo que esse projeto, ele não seria, digamos, único, assim. Existem outros projetos, não só na capital, como no Brasil inteiro, né, de outros músicos que, assim como meu pai, por um motivo ou outro, no caso de meu pai, ele estudou música, era um grande músico, tocou com Aldo Parisot, foi maestro ensaiador do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi parceiro de Inesita Barroso, foi parceiro de Paulo Vanzolini. Como eu disse antes, a Viana de Castro frequentava a nossa casa, tocava sempre com meu pai em duo, e papai participou daquilo que foi o embrião do grupo que se tornou eventualmente conhecido como Clube do Choro, que entre eles já chamavam de Clube do Choro nos anos 60, né? Então, esse projeto ele permite trazer não só a obra do meu pai como, digamos, uma obra artística, pianística, mas ele permite também trazer uma história que hoje, de certa forma, foi praticamente esquecida, né? Então, nesse ponto é que é interessante, porque cria uma continuidade.
Eu estou muito honrada, me sinto muito honrada, né, de fazer parte desse projeto. O Gustavo Tavares me chamou e eu fiquei realmente me senti muito honrada de ter sido chamada por fazer parte desse projeto. Eu fui lendo as peças e fui me apaixonando por elas. Elas são muito melodiosas, são valsas dedicadas, que foram dedicadas à esposa dele. Tem uma das peças que foi dedicada ao Gustavo. Então, é esse tipo de sintonia do compositor, de fazer dedicatórias tão próximas, né, ele filho e a esposa, torna as peças de muito amor, né? Então, maravilhosas as peças, são muito melodiosas e adorei participar. Eu achei interessante essa questão de que em Brasília hoje existem tantos pianistas que são capacitados e são pessoas interessantes, artistas interessantes, né? Mas o que acontece é que a obra do meu pai não é que seja extensa, mas ela é muito variada. Então, papai tem uma formação erudita muito marcada, muito forte. Ele se diplomou no Conservatório de Natal, na classe de Valdemar de Almeida, e era uma pessoa de muito talento, né? Então, já aos 11 anos de idade, ele fez o primeiro recital solo dele no Teatro de Natal, tocando obras complexas de Chopin, Grieg e tal. E, então, ele tinha uma formação erudita, ele vinha de, digamos assim, uma tradição erudita muito clara, né? Mas já aos 14, 15 anos, ele se interessou por teatro de revista e fez a primeira parceria com uma pessoa do teatro e escreveram uma peça de teatro de revista chamada Pé Duro. Ele tinha, se não me engano, 14 anos só. Seguindo, ele foi a Recife e conheceu o pessoal da Jazz Band Acadêmica, com o Capiba e com pessoas no Recife que nessa época já tinham uma linguagem harmônica mais moderna em termos de música popular e tal. Então o papai começou a se desenvolver de várias maneiras, né? Então ele, quando era mais velho, ele tocava igualmente bem Chopin, como sentava, improvisava, lia cifra. Ele era um músico assim muito completo. Então a obra dele pianística tem essa característica. Ou seja, ele tem peças que são muito, digamos assim, dentro de um idioma, entre aspas, popular, né? Até peças que vão muito em um idioma, entre aspas, novamente, erudito. Eu digo entre aspas conscientemente porque eu não gosto muito dessa coisa, essa definição, digamos, muito abrupta entre os estilos, né? Eu vejo os estilos como uma continuidade, né? Principalmente em termos de música brasileira. E por causa disso, então, pelo fato da obra dele ter tantas peculiaridades e peculiaridades tão diferentes, que me pareceu natural, então, explorar justamente a personalidade artística desses pianistas que estão hoje em Brasília. Então, nós temos, por exemplo, Daniel Tarquínio, que é professor catedrático de piano na UNB, que é um pianista, digamos, erudito, né? Estudou na Rússia e tal. E nós temos Luísa Aquino, nós temos Suzy Magalhães. Elas vão fazer um repertório mais seresteiro, uma coisa assim, digamos, entre estilos um pouco, né? E nós temos o que papai chamava de sambas modulados, que são peças que ele escreveu já no fim dos anos 30, que muito peculiarmente lembram já muito a bossa nova, que é um fenômeno que vai acontecer na música brasileira 20 anos mais tarde, né? Então, nesses sambas modulados, nós temos a participação da Marília de Alexandria e do Felipe Viegas, que inclusive, um pianista jovem de Brasília. Então, é um projeto que não é só, digamos assim, interessante do ponto de vista de revelar a obra de um pianista ou de um compositor brasileiro em
de certa forma, desconhecido, mas é também um projeto que revela uma maneira de ser músico no Brasil que é muito peculiar, que é essa abrangência que muitas vezes o músico brasileiro tem e de transitar entre vários idiomas, que são ditos populares, eruditos, etc. Meu nome é Vadim Arski, eu sou saxofonista, maestro, arranjador e ainda faço algumas técnicas de gravação dos meus conhecimentos na área de física, na área de outras coisas, eu mexo um pouco com essa área de fazer captação de áudio. E eu sou professor da Universidade de Brasília, onde eu tenho os alunos de saxofone, sou regente da banda popular, né, de jazz, e também dou aulas de prática, de teoria e prática de gravação para os alunos. Participar desse evento do Túlio Tavares está sendo uma experiência muito interessante, inédita para mim, porque o Gustavo me ligou e perguntou: você por acaso pode me ajudar aí nisso aí? Eu estou precisando gravar, eu já tenho os pianistas, eu tenho tudo, mas eu não sei como gravar. Então a Thomas Jefferson aqui se deu, e então eu trouxe os equipamentos para a gente fazer a gravação e participar aqui. E o que está sendo muito bom, porque o piano aqui é de excelente qualidade, é um piano de primeiro nível, a acústica da sala é muito boa também, e principalmente as pessoas que estão vindo, os pianistas todos, são pianistas extremamente gabaritados dentro do que eles podem saber da perspectiva. Então, a participação minha nesse projeto está sendo assim de uma forma muito prazerosa. Eu estou tendo muito prazer em ouvir todas as composições e saber disso. Meu nome é Beatriz Magalhães Castro, eu sou professora na Universidade de Brasília em flauta e em História da Música e todas essas disciplinas relacionadas com historiografia musical. Eu estou há 30 anos na UNB, conheço o Gustavo e o pai dele, o Túlio Tavares, o Dr. Túlio Tavares, já há muitos anos, né? E quando nós éramos adolescentes aqui em Brasília. Esse projeto me parece que é de extrema importância pelo fato de ele trazer novas possibilidades de nós criarmos novas narrativas sobre a historiografia musical brasileira, que é uma preocupação muito séria que nós temos, no sentido de que uma historiografia ela é sempre uma narrativa, ela é uma narrativa contada por alguém, em geral um musicólogo. E essa pessoa, ela toma como base, digamos, as peças musicais ou as experiências musicais que existem, né? Então, parte do trabalho do musicólogo é ir atrás de documentos, né? Por exemplo, no Inconfidência, no Ouro Preto, né? A gente trabalha lá com manuscritos do século XVII e XVIII, e aí, de repente, aparece alguma coisa muito interessante que muda toda a narrativa histórica da música brasileira. No caso do Túlio Tavares, é uma coisa impressionante, porque como ele era um músico que tem essa capacidade, sofisticação, né, na escrita musical, da concepção musical dele, mas ao mesmo tempo ele era confundido, ou ele atuava em meios considerados assim mais amadorísticos. Então tem aquela ideia do profissional que trabalha, mas que não estava assim, digamos, incorporado nos meios, digamos que consolidassem, né, essa presença dele, né? Então esse resgate realmente das obras do Túlio Tavares, como acontece em muitos casos, né, na música brasileira, são pessoas assim que no processo elas ficaram assim meio que esquecidas, porque não estava assim disponível ao público, né, dentro daquele espaço onde se apresenta uma certa tipo de pessoa, né, que às vezes são escolhidas por várias
momentos, assim, né? Vários contextos, ou é um interesse, às vezes até político, né? Nós temos o caso do Villa-Lobos, por exemplo, com Getúlio Vargas e tal. Então, nesse caso, é importantíssimo resgatar essa obra para a gente poder compor melhor esse quadro, né? E entender bem como é esse trânsito entre o popular e o erudito, esse trânsito entre a música, esses espaços desse suposto amadorismo com esse outro suposto profissionalismo, entendeu? Então, no fundo, a música ela reside na pessoa, né? Ela reside no indivíduo. Então, eu acho que essa musicalidade de Túlio Tavares é que vem à tona nesse momento e daí a grande importância desse projeto. Um último aspecto que eu acho que é interessante mencionar é o fato de que esse projeto, como eu disse anteriormente, ele revela não só a obra de um compositor, mas também, de certa forma, um elemento que não fazia parte, até agora, de uma narrativa da história da música na capital e da história da música brasileira, né? E eu sei, tenho certeza, que existem outros capítulos dessa história que também ainda estão por serem contados, né? E, nesse sentido, eu espero que um projeto como esse também se revele como incentivo para que outras pessoas retomem outros compositores, outros músicos, outros artistas que também ainda nos fazem falta nessa história, né? Porque um dos grandes problemas, digamos, entre aspas, que eu vejo em relação ao fato de nós sermos brasileiros é que a nossa referência histórica muitas vezes é muito falha, né? A gente não sabe bem o que é ser brasileiro. A gente muitas vezes se esquece ou desconhece, né, elementos que poderiam ser de grande importância na definição do nosso ser brasileiro, né? Então eu espero que esse projeto também se revele como um incentivo para que outras pessoas busquem incentivos semelhantes e que possam criar projetos semelhantes e que nos ajudem a entender a história da arte no Brasil, da música no Brasil e nos ajudem a entender o que é a sensibilidade brasileira. Então agora eu acho que só me falta agradecer às muitas pessoas e instituições que tornaram esse projeto possível. Em primeiro lugar, claro, eu gostaria de agradecer aos pianistas que fizeram um trabalho maravilhoso com as obras do meu pai. Eu gostaria de agradecer muito à GRV Produções, que tornou esse projeto uma realidade. Eu gostaria de agradecer à UNB pelo apoio técnico que eles nos deram. Eu gostaria de agradecer à Casa Thomas Jefferson pelo uso do piano, pelo uso da sala maravilhosa na qual a gente fez essa gravação. Eu gostaria de agradecer também e lembrar de todo o apoio técnico das muitas pessoas que fizeram esse projeto possível, com o seu talento, com o seu trabalho. E, finalmente, eu gostaria de agradecer ao FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal, que com editais semelhantes a esse propicia que projetos assim aconteçam.